Sejam muito bem-vindos ao Pod Classe A, lugar onde nós falamos sobre o mercado, compartilhamos histórias de grandes empresários e trazemos insights valiosos para você que quer construir uma marca valiosa, forte e influente no mercado. Eu sou Geisa Alves, cofundadora do Artesanato em Cobre e da Classe A Agência, e eu estou aqui com Bruno Paiva, Bruno meu Paiva, sócio. sócio dessa linda mulher aqui do meu lado. E hoje a gente vai bater um papo com um cara que eu sou fã de muitos anos. A gente acompanha o trabalho dele de perto e eu tô ansioso pra extrair o máximo possível aqui, fazer uma mentoria com você. É demais estar aqui com vocês. Já estou emocionado desde o começo. Já recebi uma homenagem aqui, turma. Muito legal. É um prazer, Que Bruno bom. e Geisa, estamos juntos. Fico feliz. Ó, Rafael Kiso é o nome da noite e nós estamos aqui com um cara que tem um currículo. Eu vou ler aqui rapidamente, um dos maiores influenciadores digitais sobre marketing digital, top 20 do iBest 2024. Rafael Kiso é fundador da MLabs, plataforma líder de gestão de mídias sociais no Brasil, usada por mais de 130 mil marcas, gente, olha esse número. Cofundadora do Focus Networking, consultoria de marketing e performance baseado em dados e criador do método Unbound Marketing. Em mais de 23 anos de carreira no mercado digital, seja como escritor, creator, palestrante, professor ou empreendedor, já ajudou mais de 100 mil alunos e empresas nacionais e internacionais, líderes de mercado, a potencializarem os seus resultados através do universo digital. Eu tô falando, gente. Eu mostrei pra ele, antes da gente começar o podcast, uma foto minha, tietando ele em 2019. 2019. Onde que foi isso aí? Setembro. Foi em uma palestra em... agora eu não lembro a cidade, mas foi no Sul. Muito tempo. Foi num evento da Local Web. Dessa Rio Grande do Sul. Verdade. Faz tempo. Pensa. 2019, Sim. eu já tietava Rafael Kiso. E ele tem uma frase que eu gosto muito, que é: não existe mágica, existe lógica. E nós queremos hoje bater esse papo aqui com o Rafael para conhecer um pouco mais sobre a sua história, a construção das marcas que você construiu e de tudo que você tem feito e revolucionado no nosso mercado, né? Nós, como profissionais, te acompanhamos e aprendemos muito com você. Eu tenho certeza que tem muita gente que está ouvindo aí também. E a gente gosta de começar, gente, conhecendo o Rafael criança. A infância. A gente começa do começo, que é a nossa linha aqui, condutora, é a história. Conta pra gente, você sempre foi analítico, assim, desde criança. Como foi sua infância? Eu realmente fui mais analítico quando criança, né? A minha história, ela começa com essa parte mais exatas para depois incluir a parte de humanas, né? Para me tornar um pouco mais humana. Mas, de fato, meu pai já era da área de tecnologia. Então, já era diretor de Kodak, já tinha implantado o primeiro servidor da IBM no Brasil, foi da Vibras, trabalhou na Embraer. Então, ele já era o cara de TI. Então, eu já nasci em meio a computadores. Mesmo numa época em que ainda não era tão popular assim, né, ter computadores. Mas em casa já tinha o manual de BASIC, já tinha manual de DOS. Então, eu aprendi a programar cedo, enquanto criança, né? O meu irmão tinha aula de programação, meu pai, então, pagava a aula de programação pro meu irmão, que é um pouco mais velho do que eu, e eu ficava aí na rebarba. Eu só tentava ver os manuais depois. Tudo em inglês ali, mas eu entendi, né, olhando, observando, que se eu repetisse tudo que estava escrito ali no código, alguma coisa ia acontecer. Então eu ia lá, commit e vamos ver o que acontece. E naquela época eu lembro bem, né, era no DOS, né, então a gente fazia joguinho, tipo, sabe o joguinho da cobrinha, lembra do celular? A gente criava isso lá atrás. A gente é formado em ciência da computação. Então vocês já manjam tudo isso aí. Mas eu fui fazer o jogo da cobrinha com 25 anos. Rafael fazia enquanto criança. A primeira coisa é o Hello World, né? E aí você coloca um joguinho lá. Então eu fiz isso, então assim, placa-mãe e tal, meu pai mexia lá com tudo. Então hardware e software. Então eu aprendi a ser mais lógico desde cedo, porque a programação, obviamente, é a pura lógica, né? Você tem que ter esse pensamento lógico para estruturar alguma coisa. Só que eu também tinha uma veia ali de arte. No tanto que meu hobby não era desenhar personagens. Meu hobby era desenhar logotipo. Olha só, hein? Empreendedor já. Eu olhava os logotipos assim e tal, eu ficava tentando recriar o logotipo. E eu ficava pensando, se eu fosse criar do zero esse logotipo, como é que seria? Aí eu fazia de outro jeito. E já pintava e tal, então esse era meu hobby. No tanto que mais tarde, né, quando eu de fato comecei a empreender e tudo mais... Quando eu fui empreender no mercado publicitário, já vou voltar um pouco na história para como a gente chegou lá, mas um dos meus primeiros trabalhos foi criar logotipo para empresas, porque já era uma coisa que já vinha...
Desde criança. Logotipo para IASG. Então, assim, grandes logotipos depois eu acabei fazendo. O da própria MLabs, as primeiras versões, né, das Você minhas quem empresas, eu que fiz, né? Então, eu comecei nessa linha. E aí, pulando um pouco de toda essa história, né? Cresci em meio a computadores, TI, programação. Meu primeiro negócio já foi ali por volta de 99, né? Já empreendendo no digital. Então, eu comecei a aprender sobre HTML, sobre qualquer coisa relacionada à internet em 95 para 96, quando eu era monitor de um laboratório na Universidade do Vale do Paraíba. Então, eu era monitor para pagar o colégio. Né? Então, eu era meio que bolsista porque eu era monitor para pagar o colégio. Só que lá no monitor, como monitor, eu tinha acesso a informações, que naquela época a internet era muito para a universidade, e lá eu tive acesso a um manual de HTML. E aí eu ajudei a desenvolver a intranet da universidade. Aí os diretores lá falaram, pô, esse moleque aí, Temos um acho gênio no nosso meio. que manja disso aí. E tinha um Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento dentro dessa universidade. E para quem não conhece, né, no Vale do Paraíba, São José dos Campos, a gente tem o ITA. Tem o ITA, que é o Instituto Sim, Tecnológico muito. Aeronáutico. Tem o INPE, que é o Instituto Nacional de Era Pesquisas nosso Espaciais. sonho, né, enquanto faculdade. Então, sim, já tem muita gente como engenheiro, tem grandes pesquisadores, etc. Né? E esse IPID, que é o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, que acontecia dentro dessa universidade, tinha profissionais desses, do INPE, né, do ITA, desse gabarito, né? E aí me colocaram dentro do IPID, como estagiário lá dentro. Falou, cara, você não quer participar lá porque você tem um potencial, aquela coisa do potencial, né? Você tem um potencial grande. E você tinha quantos anos nessa época? 16 para 17 anos, Tava talvez. terminando ainda a escola, né? O colégio ali, né? Aí eu fui lá e aí eu trabalhei num projeto, que era um projeto de sensoramento remoto, usando o protocolo HTTP e tudo mais, para monitorar aeroportos clandestinos de drogas. Olha Cara, Meu foi 16 Deus, anos. porque vinha as imagens de satélite, a gente, através de programação, entendia por pixel o que Sim. era um desmatamento, e aí você tem um padrão de desmatamento, alguém fez Sim, uma alguém fez pista alguma coisa. aqui clandestina. Não era tão complexo assim, né? Explicando, vocês entendem que não é tão sim. complexo, mas para aquela época, usando Ixi. protocolo e tal. Enfim. E aí com 16 anos, vale frisar, né? E aí com o meu irmão, ele já também era, porque ele cresceu junto, então também era da área de tecnologia, ele foi trabalhar na fábrica de software em Alphaville, uma fábrica de software, na época chamava CPM, depois se tornou CPM Braxis, aí foi virando outras coisas, né? E um dos grandes clientes era o Banco Bradesco. Então ele já era um cara que trabalhava com mainframe, COBOL, né? Linguagem baixa. E aí ele ficou sabendo que no Itaú as pessoas estavam procurando lá alguém que entendesse de internet, porque tinha algum projeto lá. E era o começo de tudo, né, gente? Não precisava Não. de Era começo de tudo. de Era graduação, nada, né? Precisava do conhecimento. Só do conhecimento. Mas, obviamente, que tinha os graduados, né? Sim. Mas, em termos de internet, poucas pessoas tinham conhecimento de acesso. internet em termos de desenvolvimento de sistema para web, e etc. Poucas né? pessoas tinham acesso à internet. Tinha Quem acesso. dirá? Aí ele falou, você não quer ir lá ver o que tá rolando, sei lá, às vezes você consegue passar no processo seletivo, uma coisa assim, né? Fui lá fazer entrevista, mas eu era menor de idade ainda. Então, assim, fui fazer entrevista, gostaram de mim e falou, cara, realmente faz sentido e tal. E acabei entrando no Itaú naquela época, isso foi em 99 para 2000, né? E fui um dos integrantes ali do Itaú Bankline, lá no CETEL da Moca e tudo, na fábrica de Nossa. software. Então, assim, eu ao longo de 2 anos ali, de 99 até 2001, quase 2002, eu estava ali dentro programando. Introduzi XML, né, ASP, X, Foi etc. evoluindo. Eu fui evoluindo ali dentro. Então, eu já era um cara de sistema. Eu já era um cara que programava para já. web. Não era para fazer site, né? Não era camada de comunicação. Era Sim. camada de sistema, né? Regra de negócio, aquela coisa de transformar o legado num web. E aí esse mesmo irmão, né, que é o William, o nome dele é William, ele falou, cara, tem um amigo meu que estuda comigo lá meu irmão formado em ciência da computação. Aí ele tava estudando junto e falou, cara, meu amigo trabalha na Globo lá, ficou sabendo que a galera tá procurando alguém de internet. Mesma situação, né? E a Era gente ficou só sabendo. empresinha, assim, sabe? Não, a Era gente só ficou pequenas sabendo, empresas. Fomos ver, os caras estavam construindo, na época, o portal da né? Globo, O né? portal da Globo. da Globo e tal. E aí eu comecei, então, a basicamente freelar dentro desse projeto, né? E eu comecei, então, a gente alugou uma sala na rua Itapeva, ali perto da Paulista, e saía do Itaú e trabalhava Foi lá. um empreendedorismo mesmo, porque no Itaú era um O CLT. Itaú era basicamente, não era Era seu CLT, trabalho. porque eu era menor de idade, então eu emitia a nota do meu irmão, que era sim. que tinha empresa aberta,
Era um bem bolado ali naquele Era começo, o menor né? aprendiz. Era um bem bolado naquele momento. Mas o fato é que chegou um momento que eu entendi que aquilo servia para muito mais Era um negócio, além negócio. daqueles dois, que seria mais interessante, então, eu criar uma empresa que faria esse trabalho para as outras empresas do que eu ficar ali Sim. como um freela, alguma coisa nesse sentido. Você ia ficar pulando, né, de É. empresa em empresa. E a gente criou, então, a Focus Networks, e Focus era o nome da editora dos livros de COBOL, por isso que chama Focus. Ah, que legal. E Networks, porque eu já tinha a visão de redes, aí veio social media, Sim. mídias sociais e tal, mas a visão de rede, né? Uhum. Querendo ou não, a internet é uma rede, É uma né? rede, é. Então, Networks por causa disso. Então, a gente criou essa empresa que se tornou uma fábrica de software web inicialmente. Aí, ao longo do tempo, as grandes agências de publicidade começaram a subcontratar a gente como braço de tecnologia para criar aquilo que eles estavam imaginando. Sim. Uma das grandes agências foi a McCann Erickson, que tinha a conta da Chevrolet, convidou a gente para participar de um projeto que se chamava On the Road Again, que era uma rede social de rotas colaborativas com os amigos, roteiros de viagens, etc. Na época que eles estavam lançando Captiva, inclusive. E aí o lançamento foi com blogueiros de viagens, emprestaram o Captiva, internet via satélite para os caras poderem Nossa. cobrir. Isso foi tipo 2003 para 2004, mais ou menos isso. Então a gente já estava criando redes sociais. Redes sociais. Né, naquele instante. Aí depois a gente fez um trabalho para a Intel junto com a McCann. Só que quando eu entrei na McCann, eu entrei de terno e gravata e tava todo mundo de bermuda e chinelo, ou mais despojado, assim, e tal, né? E para mim foi um choque, porque eu tava acostumado, tipo... Mercado Uma coisa corporativo, né? corporativa. TI, banco, não sei o quê. Sim. Mais E- engessado, né? E ali ficou muito evidente que eles ganhavam mais do que eu, né? Aham. Porque assim, cara, os caras estão me contratando, então eles ganham mais, Sim. estão faturando e lucrando em cima de mim. E naquele momento, eu entendi que aquele conhecimento valia muito, que aquele conhecimento era muito importante. Só que eu entendi aquilo como se fosse o fim. Uhum. E aí eu entendi que, na verdade, eu era o pedreiro, eu não era o arquiteto. Começou não. a virar a mente. É, Foi pensei, rápido cara, isso? eu- Já bateu o olho ou você chegou a trabalhar Aí um eu tempo? comecei a pensar assim, cara, o que esses caras estão fazendo? Por que eles estão ganhando mais dinheiro do que eu? E aí eu entendi que na prática esses caras estavam pensando na experiência como um todo, a interface, a comunicação, a criatividade e tal, e eles encapsulavam o pacote, né? Sim. Bonito para o cliente. Eu preciso entender desse negócio. Que é o que o cliente quer no fim de tudo, Primeiro né? insight que eu falei, cara, eu preciso entender disso, porque eu achava que eu era o fim, na verdade eu sou o meio, Sim. eu não sou o fim. E aí imediatamente fui fazer publicidade e propaganda, né? Me formei em publicidade e propaganda. Até então você não tinha estudado faculdade, assim? Sim, Já tinha formado? engenharia de telecomunicações, que eu não terminei por causa disso. Na Ô, verdade, vou- engenharia de telecomunicações totalmente exatas, né? Sim. E eu tinha aula com o pessoal do ITA, tinha pessoal do INPE também, que eram professores nossos, até porque lá no Vale do Paraíba tinha a fábrica da Ericsson. Lembra da Ericsson, Eu né? lembro. Que fabricava os celulares, na época, Sim, antenas e tudo. Era enorme. E eles tinham esse convênio com a universidade de formar engenheiros de telecomunicações para formar a Pra mão de obra lá. Mão de obra. E aí os melhores alunos sairiam como gerente já dentro do negócio. Então ali foi o primeiro ímpeto, né, de já vou sair com um Uma cargo coisa bom. mais assertiva. Só que eu entrei no Itaú e comecei a ganhar mais dinheiro do que os gerentes de telecomunicações que possivelmente iam se formar Sim. Depois em primeiro que vê, lugar não na tem como universidade. dizer, né? Aí eu falei, não, esse conhecimento de internet é mais valioso Mais do que esse valioso. conhecimento aqui. Mas enfim, eu não terminei por conta dessa minha dedicação e fui fazer publicidade e propaganda. Aí me graduei em publicidade e propaganda, fiz gestão de inovação, depois fiz MBA em marketing. E na prática eu comecei a fazer a fusão dessas coisas todas, né? No tanto que essa fábrica de software, depois a gente pivotou ela para se tornar uma agência digital. Sim. Então ela foi uma das primeiras agências digitais do país, na época em que não haviam agências digitais. Foi aquela visão. Não, eu preciso pegar esse conhecimento dessa galera de agência tradicional, pegar o meu conhecimento do digital e começar a desenvolver coisas para as marcas, para as empresas, né? Sim. E a gente ganhou muito terreno naquela época. Por quê? Porque a gente ganhava as concorrências das agências tradicionais. A agência tradicional falava, a cada campanha eu faço um site novo, então custava muito caro. Então, vou dar um exemplo. Em Companhia tempo e Atlética. dinheiro, né? Tempo e dinheiro. Vou dar um exemplo. dizer. Companhia Atlética. Na época estava com a DM9. E aí, todos os anos, eles faziam uma campanha e o site também era mudado. Por causa da campanha. A campanha mudava o outdoor, mudava a revista, mudava o Mudava site. tudo. E aí eu olhei aquilo lá e falei, isso não faz sentido. Eu posso criar para você um sistema
do seu site, que você administra o seu site, o conteúdo do seu site, e só troca a skin, o tema do site, de acordo com o tema da campanha. Era uma época que Então, nem tinha você criou WordPress, entendeu? uma plataforma, Não, então, no caso. na verdade eu estava criando WordPress, nem sabia, né? E a gente fez esse sistema. A gente criou esse sistema, chamava EIC na época, não chamava WordPress. Infelizmente não fui o criador de WordPress naquela época. Mas eu criei esse sistema de gerenciamento de conteúdo e ele se tornou um sistema muito usado por várias grandes empresas, inclusive mais de 7 portais da Globo depois, que era a história da Globo, continuou, usaram esse sistema de administração de conteúdo, né? Então ele chegou a avançar e ter um voo bom ali, mas a gente começou então a se tornar de fato a agência digital de grandes marcas no país. Em 2009 para 2010, a gente já estava fazendo várias campanhas em Facebook, em Orkut, para várias marcas. É isso que eu ia perguntar, porque até então vocês estavam mais focados na parte de sistema, né? E aí, Sim. quando que foi mais para a parte de divulgação? Quando a gente pivotou para agência digital e a gente começou a ganhar essas contas, é natural que as marcas exigiram, vou fazer um lançamento de um produto aqui, eu preciso fazer a parte toda de comunicação, né? Então a gente fazia o sistema, a gente fazia também a comunicação, só que de uma maneira muito mais eficiente, né? Em termos de custo, hora, etc. Sim. E a gente teve muito sucesso nisso. Então a gente ajudou grandes marcas nacionais e internacionais a entrarem nas mídias sociais pela primeira vez. A gente pegou toda essa onda, né? Imagina que a gente começou lá em 99, né? Caramba. E foi indo pegando todas as ondas, né? Nem imagino, nem me lembro direito o que tinha na época, assim, né, em 99. Porque eu acho que em 2003 já tinha... 2004 nasce o Facebook, YouTube nasce em 2007, se não me falha a memória. E a gente vai Então indo era por aí, né? muito- Twitter acho que foi 2005. Muito o que a gente recente. tinha antes? A gente tinha Friendster, né? A gente tinha Irk, Mirk, ICQ, que eram... Isso aqui Isso aqui eu lembro. que eram os chats, né? Os Os bate-papos chats do todos, né? Aí a gente teve MySpace por um tempo, que depois morreu e tal. E teve algumas aí, né? E eu acho que o boom da internet veio ali junto com o Facebook, né? Eu e a Gê é do interior e pra gente, computador a gente tinha, mas acesso à internet era em Lan House. Aí na época das redes sociais, aí sim que todo mundo começou a acessar e aí teve esse boom Foi todo. chegando nos 2004, interiores, né? 2005, foi popularizando no Brasil. Então você surfou a onda antes e chegou até o Na final. verdade, você ajudou a criar a onda, né? No Brasil, com certeza. Mas o fato é que o Facebook ele só começou a fazer sucesso para negócios a partir de 2010, né? Porque ainda não tinha essa visão das marcas dentro das redes sociais. E nem Sim. das redes sociais serem o que é hoje, né? Um canal de primeiro contato até a ponta da venda acontecer, né? O que tinha era o Orkut bombando, com as comunidades eu odeio, eu E amo. depoimentos. O Tinder era dentro do Orkut, né? Exatamente. E rolava lá. Só que a gente já tinha essa visão, porque a gente já tinha criado a rede social para Chevrolet. A gente já tinha ajudado a Tabasco, que é a molho de pimenta Tabasco, a atingir 1 milhão de seguidores no Facebook. E a gente já tinha desenvolvido algumas ações, né? Porque o Facebook, naquela época, permitia a gente criar aplicativos dentro do Facebook. Era uma época, então, que a gente dominava, que a gente sabia programar. A gente criava muitas ações com aplicativos, games dentro do Facebook. Sim. Era muito legal. Então, a gente foi muito pioneiro nesse sistema de mídias sociais, a ponto de que uma marca começou a indicar para outra, né? Então, a gente pegou várias marcas internacionais, de Tequila Rosé Cuervo, Mostarda Maile. Então, a gente ajudou muitas marcas Caramba, de até a bebida, tequila. alimento. Tequila Rosé Cuervo, Vodka Storichinaya, Whisky de Macallan. Que Várias legal. marcas e tal que vieram pra gente. E nacional também. A gente conquistou muitas marcas como Copenhagen, Sim. Pão Puma, aqui em Que São Paulo, bacana. né, na época. Rapidez, Ana Maria, Google se tornou nosso cliente depois, mais um tempo depois. Google foi nosso cliente durante, acho que, mais de 6 anos, por aí. Uau. E foi uma das maiores agências digitais na época, né? E tava Então, com sede aqui, em São Paulo, ou era em São José? a gente começou em São Paulo, como a história você conhece, mas depois a gente foi para São José dos Campos, porque qualidade de vida... Qualidade de vida. Para quem nasceu no interior, Vim pra cá é o máximo, e aí você né? vem para cá... Não, mas aí você sabe a diferença. Sabe. Para quem nasce em São Paulo, ama São Paulo e fala, eu gosto daqui. Mas para quem nasce no interior, sabe que tem uma qualidade melhor. Tem. Chega um momento que você já começa a pensar quando vem filhos, essas Aí coisas. eu fui empreender lá. E tem um ponto também, o interior de São Paulo é muito bom, né? As cidades do interior É. são muito estruturadas. A gente veio no interior de Minas, acaba que a gente Ainda prefere São prefere Paulo. São Paulo, assim, muita dependendo coisa. do interior, né? É bem São José dos interior. Campos já é mais desenvolvida, né? É bem Ela tá sim. perto de São Paulo, então a gente Perto tá do muito litoral, próximo. né? Tá perto de litoral, tá perto de Campos do Aeroporto, Jordão, tá perto tudo. do aeroporto de Guarulhos.
e é a quinta cidade eleita, né? A quinta melhor cidade para se morar do país. E ela venceu também um prêmio da cidade mais tecnológica, né? Legal. Então, assim, já é um polo de tecnologia em função de toda a indústria que tem lá. Esse era um ponto Que que eu ia te legal. perguntar. Sobre colaboradores nessa época, né? Porque hoje, como agência, a gente tem muita dificuldade em contratar mão de obra qualificada. Então, estar ali também foi positivo para vocês, para essas Nesse contratações Foi, qualificadas? mas é que a gente desenvolveu muita gente, né? Como a gente foi super pioneiro, a Tem gente isso Treinou, teve né? que treinar muita gente. Legal. Hoje em dia, você tem esse desafio de achar mão de obra qualificada e tal, mas naquela época a gente tinha que qualificar. Porque não existia mão de obra, existia mão entendeu? de obra Perfeito. qualificada. A galera que vinha do off não conseguia se adaptar. A gente tinha que pegar Sim. realmente programador, a gente tinha que pegar gente que já estava na batida de programação para torná-los comunicadores, né? Sim. E aí a gente foi avançando nessa história, a ponto de 2013, eu tive a visão de que a maioria dos negócios iriam primeiro entrar em redes sociais sociais. antes de ter um site. Porque naquela época, ter um site era tipo assim, isso é obrigatório, você tem que ter um Obrigatório. site. Assim como talvez tem que Nosso ter um e-commerce, né? a primeira É. coisa que a gente fez foi Tem que ter criar o e-commerce. site, depois o Facebook, na Então. época, Tanto 2014. que os comerciais todos de televisão tinham o site como assinatura. Exato. Aí eu fui para os Estados Unidos em 2013 para 2014 com a ideia na cabeça da IMLabs, que eu já vou a turma já vai entender, que era uma plataforma para gerenciamento dessas redes sociais. Na época eu chamava como redes sociais. Hoje, plataformas de mídias sociais, que a gente amplia, né? Mas eu tive na cabeça assim, eu preciso desenvolver alguma ferramenta para que todos os negócios possam gerenciar essas múltiplas redes sociais que estão nascendo aí. Porque na época não tinham tantas como hoje, né? Mas eu Sim. já estava vendo, tipo, Twitter, Você viu o Facebook, movimento, né? Ia acontecer. Snapchat, aí, pô, começou a nascer Instagram, e aí depois o YouTube, e aí vai, né? E aí eu comecei a entender que a presença dentro de redes sociais seria mais importante do que a presença dentro de um site. Não que uma coisa deva sobrepor a outra, ou que a gente tem que escolher uma coisa ou outra, mas inicialmente as empresas iriam investir mais em mídias sociais, redes sociais. Quando eu fui para os Estados Unidos em 2013 com essa cabeça, eu fui porque não tinha um ecossistema aqui no Brasil de startups. E tinha o Vale do Silício já lá bombando, né? Sim. Então eu falei, eu vou lá conversar com investidores, com empreendedores, eu vou entender se isso que eu estou pensando faz sentido. Faz sentido. E aí fiz uma agenda lá de uma semana, one-on-one com muita gente. E eu vi os comerciais lá, e todos os comerciais não assinavam mais um site, assinava com facebook.com/o nome O da nome marca. da Aí página. eu falei, cara, é isso, tá vendo? Eu falei, cara, todo mundo vai pro Facebook, ninguém vai pro site. Eu falei, então, aí era a minha tese toda essa. Sim. A gente vai ajudar todo esse povo do Brasil, todas as empresas do Brasil a entrarem nas mídias sociais, né? E aí eu volto pro Brasil com a ideia da IMLabs. Então a gente começa a investir na IMLabs em 2013, 2014, e nada de sair o projeto no ar, né? Então aquela coisa, só tá saindo dinheiro. Só saindo dinheiro, desenvolvendo. só desenvolvendo. E como era desenvolvimento Por que foi interno... tão custoso, assim, de Porque, tempo? em tese, a gente sabia programação e tudo, só que a gente priorizava o cliente. Porque a gente era uma agência que tinha clientes. Sim. Então, tinha programadores? Tinha. Só que esses programadores, quem Tava tava cuidando das pagando a conta é o demandas. cliente. Ok. Então, a gente tinha sabe aquele projeto interno? Aham. Que, quando sobrar um tempo, a gente faz. E nunca sobrava. Só que nunca andava o negócio, né? Sim. Até que eu dei um basta. Eu falei, não, se a gente não dedicar uma equipe full time para esse negócio nunca vai sair. E a gente vai perder a janela de oportunidade. E aí, o William, que era o meu irmão que estava lá, né? Sócio do negócio. E ele sempre foi o administrador do negócio. Tanto que todos os meus negócios eu não sou o CEO. Né? Eu sei minha zona de talento. Meu negócio é marketing ali. Sim. É ele. Aí aconteceu o quê? Ele falou, pô, você quer apostar, se você acredita, se eu tenho essa visão, vamos. Aí eu lembro bem, naquela época, quando bateu 1.300.000 quase de investimento, isso para aquela época, Caramba. o que significaria Nossa, hoje já talvez, era sei lá, muito. 5 Sim. milhões, talvez, né? Sim. Do nosso bolso ali e tal, colocando. Aí ele falou, então, se a gente não começar a faturar, a gente vai Vai ter que começar a cortar. prejudicar este negócio aqui, que é o da agência, né? Porque a gente estava tirando do caixa da agência, Sim. financiando aquilo lá. Porque ninguém investiu no negócio porque não tinha esse ecossistema de investidor. Por mais que eu tinha ido para o Vale, etc., validar, era muito difícil conseguir o dinheiro da gringa para cá, né? Muito bem. E a gente lança em 2015, de fato, a primeira versão mais comercial mesmo e tal, né? E aí, em 2 meses, a gente aprendeu já que não era tão fácil assim, porque a gente queria Eu tava falar... imaginando Não, você porque a gente falar. queria falar com o pequeno empreendedor já direto, com a pequena empresa. Eu falei, não, a pequena empresa vai querer entrar na mídia social, vou desenvolver uma ferramenta para ele. Só que quem tinha a maior dor, de fato,
eram as agências. Sim. Assim como a gente tinha múltiplos clientes e tinha que administrar, então, A múltiplos conta clientes de em múltiplas todo mundo. plataformas, a agência tinha uma maior dor. Então, a gente rapidamente pivotou não o produto, mas a comunicação. Falou, em vez de a gente falar com Ok. empresas, vamos falar com as agências. E aí foi fit imediato. Em 9 meses a gente break-even o negócio. Uau. Aí foi mais um ano para a gente ter o retorno sobre o investimento. E aí chegou no final de 2 anos, 2016, a MLab já estava 2017. lucrando, de fato, com todos os unit economics legais. Então, a gente já tinha lifetime value, a gente já tinha custo de aquisição de cliente, CAC, a gente já tinha todas as relações para provar que aquilo tinha funcionado, né? Sim. E com um produto SaaS, software como serviço, low cost. A primeira versão da MLabs, plano completo, R$ 29,90. Muito baixo. Eu lembro Entende? Eu lembro, a de gente... ser bem baratinho, E assim, aí a na gente época. conseguiu, então, escalar. Eu lembro que no final do E foi uma segundo estratégia ano... jogar preço baixo pra Foi. validar rápido, aprender rápido? Na verdade, foi uma estratégia, né? Mas não só para validar rápido, mas para criar barreira de entrada. Porque a ideia era escalar rapidamente para criar uma barreira de entrada para concorrente, né? Ah, ok. Então a gente tinha... Matar o concorrente já do início, já. Sabia que ia Mas vir, a- né? Concorrência. Não, isso é fato, né? Mas a principal tese mesmo é que a gente precisava de um volume grande de clientes, porque o nosso business seria um business de dados, entende? Se eu tiver um volume percebi isso grande, depois. eu tenho muito dado, e com muito dado eu consigo dar um output para o meu próprio cliente daquilo que funciona ou não nas mídias sociais. Para quem tem meia dúzia de clientes, você não consegue fazer isso. E isso já né? estava na ideia inicial de vocês Já. com a MLabs? Porque não sei se vocês se recordam, mas a gente fala até hoje, né? Mas dados é o novo petróleo, mas isso já vem, ó, há anos, Há né? anos. Então, naquela época, a gente já sabia que a história dos dados eram importantes, né? Então, a gente falou, precisamos criar um negócio escalável, SaaS, recorrência, né? E esse negócio tem que ser de dados, ou seja, o que mais vai valer são os dados que estão aqui dentro. Então, a gente tem que ser um negócio com muitos clientes, porque é o Big Data que vai valer depois a história toda. Então, no final de 2 anos, a gente tinha 24 mil clientes com 6 pessoas no Uau. time. Né? Foi um negócio escalável, o Unit Economics todo se provando. Aí a gente começa, então, a ganhar coragem, vamos dizer assim, né? Porque nosso negócio era aquela agência. A Sim. gente ganhou coragem e falou, vamos escrever a MLabs dentro de algum programa de aceleração desses que a gente tá vendo aí. Endeavor, na época, era o mais difícil, né? Aham. Não, vamos para Endeavor. Que era tipo o vestibular, né? Sim. 815 agências se inscreveram Uau. naquela temporada, vamos dizer, de aceleração. E a gente foi uma das 15 selecionadas. Só 15 foram selecionadas. E a gente foi uma das selecionadas. A gente foi acelerado junto na época com LiveUp, que hoje já é super consolidada também, Caramba. né? Teve vários desses cases que a gente está vendo hoje. Sim. Quinto Andar, se me fala a memória, também Nossa, estava Quinto naquela Andar. época. Estourou, né, também. Então a gente entrou e logo depois, muito coincidentemente, como a gente se inscreveu em alguns programas, do Sebrae também selecionou a gente, Sim. porque a nossa tese era falar com o pequeno negócio, então a gente foi entender a cabeça do pequeno. Nem terminamos o processo de aceleração, já começaram a apresentar a gente para investidores, né? E a gente então recebe um primeiro aporte de investimento da Domo Invest, na época o Rodrigo Que Borges, Isso em que ex-fundador do ano? Buscapé, isso em 2018 para 2019. Uhum. Então, a MLabs ali de 2015 até 2017, aí 2017 até 2018 a gente começou a fazer esses Sim. programas, aí em 2018 para 2019 a gente recebe nosso primeiro aporte da Domo, ex-fundador do Buscapé, que era sócio do Romero. O Romero estava em outro fundo, né? Aí o Rodrigo Borges criou esse fundo chamado Domo, e ele acreditou na nossa tese, porque todos os outros investidores olhavam muito a relação do custo, CAC, Unit Sim. Economics, etc. Obviamente Os isso é clientes importante, e tudo mais. mas a gente sabia que estava muito saudável. Diferente de outras startups na época que precisavam de dinheiro para pagar a conta, a gente estava Já lucrando. estava se bancando e lucrando, né? A gente precisava de dinheiro para crescer, que é diferente, Sim. né, de pagar a conta. Não, a gente precisava de dinheiro para investir mais e crescer mais rapidamente. Só que ele acreditou na nossa tese, que era essa tese de colocar uma massa crítica de pequenos negócios dentro da MLabs, por conta do preço baixo e tal, né? Então a gente avança com eles. Então a gente ganha a coragem Coragem. de investir mais em mídia, em conteúdo, Quais em são formar os equipe. principais canais nesse momento, assim? A hora que vocês pegaram a grana, falaram, vamos investir nisso. Desde o primeiro dia, né? Eu em 2017, inclusive, fui eleito o melhor profissional de planejamento estratégico digital, porque à frente da agência eu era o cara de planejamento. Eu já fazia isso para as marcas, né? Para as empresas e tal. Empresas líderes de mercado. Então eu fiz para a MLabs o planejamento.
Então, desde o zero, a MLabs já tinha um bom planejamento estratégico, que inclusive nunca mudou, né? A gente o quê? A gente atualiza a dinâmica Sim. do tático, mas a estratégia nunca mudou. E aí a gente executou aquilo. Então, desde o começo, a gente já tinha claro o marketing de conteúdo como um pilar, né, da Importante formação ali, de né? marca, para a construção de marca. A gente sabia que a gente precisava ter uma marca forte, principalmente nessa tribo ali de mídias sociais, dos social medias e tal, que não tinha esse termo ainda, né? E mídia paga não poderia deixar de existir, porque a maioria das startups, elas vão ou só para mídia paga porque quer faturar Sim, rápido rápido, e crescer não rápido. consegue investir em marca e tal, não se preocupa muito em crescer marca, fortalecer a marca, ou elas vão só no orgânico e não tem dinheiro para investir em mídia paga. Como a gente já era agência, a gente já sabia que o jogo era as duas coisas. Esse background ajudou, assim, né? Ajudou Tomar muito. muito nessas Ajudou muito. decisões. Porque a gente já saiu com campanha, a gente já saiu com conteúdo, a gente já saiu com mídia, a gente já saiu com um Sim, monte de com coisa. todo o plano. E a gente usou, obviamente, todo o nosso time da agência Pra e a gente alavancar o virou uma negócio. conta dentro da agência, né? É. Então, a gente teve ali uma alavancagem boa desde cedo em Google Ads, Facebook Ads e criação de conteúdo, mais de conteúdo. Na época o e-book era um bom formato. Era ótimo. Na época o e-book era um bom formato, então a gente E criava de e-books, 10, e-books. 20 centavos. Infográfico também, né? Teve Então a gente educou muito o mercado como estar presente ali no Sim. Facebook e tal, né? E assim foi, e aí agora acelerando um fast forward aqui na história, a gente, 2020, a gente pega e pega o investimento da Stone, né? Então a Stone entra e vira sócia do negócio, aí a gente acelera ainda mais, e hoje a gente tem 130 mil marcas recorrentes em 22 países, né? Caramba. Então vocês já expandiram para outros países também? Já, assim, sem fazer esforço, tá? Porque, assim, a gente tá traduzindo, a ferramenta é isso que traduzida em tá inglês e espanhol, traduzindo. mas quando eu falo sem fazer esforço, porque a gente não tem presença em nenhum outro país, a gente não cria Escritório, conteúdo essas em nenhum outro coisas. país, foi só apenas orgânico Indicação. do que rolou, assim. A gente tem alguns testes, né? Mas de mídia Uhum. paga e tal, mas já é um bom indício de que dá E pra gente você expandir. nota, né, agora que vocês também estão em outros países, você nota que existe diferença nos comportamentos de comportamento ali dentro das redes sociais e apresenta esse relatório diferente para o cliente também dentro da MLabs? O relatório, não. Porque a lógica ela é a mesma em termos de análise, etc, né? Mas o que a gente vê em termos de negócio é que cada país está em um momento de maturidade de Certo. marketing em mídias sociais. Uhum. Então, você pega o Portugal, por exemplo. Portugal, ao que tudo indica, está 2 a 3 anos atrás do Brasil em termos de marketing em mídias sociais, né? Nós estivemos lá agora no último mês, percebemos um pouco disso, assim, a pessoa ainda tá Então, assim, você vai evoluindo no pegar Instagram. as dores da galera, o que eles vão... É o que a gente estava olhando aqui 2, 3 anos atrás. Uhum. Então, você tem que começar a mapear isso. Aí você pega a Colômbia, super forte em mídias sociais, México também, e aí Estados Unidos nem se fala, né? Sim. Então, a gente vai entendendo as diferenças de maturidade digital. E tem, às vezes, diferenças em relação a canais, né? Então, tipo, o WhatsApp, a gente sabe que é muito mais forte no Brasil, No Brasil né? do que lá nos Estados Unidos nem se... Exatamente. Já se fala assim, né, nos Estados Unidos. já tá começando, Já, né? já não dá para afirmar que lá eles não usam, porque a Meta, obviamente, viu o potencial que tem esse Pra negócio. poder trabalhar, né? Mas a gente tem essas diferenças, né? Mas a gente Sim. não tem o WhatsApp na MLabs como canal. Ainda. 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 Ó, já vem spoiler. Ainda. Deixa eu fazer. Tem uma pergunta que eu vejo você sempre se posicionou como a pessoa ali à frente da MLabs, né? A gente conversando, sei que tem seu irmão, seu sócio, o time. E quando você viu também isso, assim, quando você percebeu que ter uma pessoa, né, ter o Kiso à frente da MLabs faria diferença no negócio? Vamos colocar aqui hoje, né? Como eu disse, né? Eu sempre preferi estar na minha zona de talento, não na minha zona de Certo. conforto, porque não há conforto em empreender em Não, nenhuma não há. circunstância. Mas a minha zona de talento que sempre foi ser a pessoa mais técnica de planejamento, visão, estratégia, né? Então, nos negócios eu sou esse cara. E eu convidei, então, alguém para ser, de fato, o CEO da MLabs. Porque na época o William, que era o meu irmão, ele era sócio da agência, da Fox Networks. Obviamente, era sócio também da MLabs, porque investimos juntos. Mas quando a Stone entra comprando a parte de todo mundo que não estava na operação da MLabs. Ok. Então, ele, por exemplo, vendeu a parte dele para a Stone porque ele não estava na operação, ele estava tocando a agência. Ok. Então, ele continuou tocando a agência. Eu que tive que sair para tocar a MLabs
junto com o Caio Rigold, que é o CEO atual, que era o gerente de projeto do projeto MLabs dentro da agência. Ah, ok. legal, foi interno. E convidei o Marco Santos como CTO do negócio, que era o nosso programador na época do projeto MLabs, né? Então, convido eles se tornam sócios do negócio e hoje somos em 3 fundadores, né? Mais a Stone. Então, hoje legal. Então, assim, eu sempre fui à frente dos negócios como porta-voz pela minha habilidade, talvez, de criar conteúdo, de falar, falar em explicar. público, porque eu já era o cara que palestrava, eu já era o cara que, de alguma maneira, estava mais presente na mídia, né? Sim. Só para vocês terem uma dimensão, em 2010 eu fui parar ao vivo na Globo News, no Conta Corrente, quando o Mark Zuckerberg veio aqui em São Paulo abrir o primeiro escritório do Facebook. Caramba. E os caras me chamaram na Globo News para comentar. Comentar Acho o que que a estava gente conheceu em acontecendo. 2014, ali quando a gente começou a empreender, a gente sim. conheceu. Mas também bem antes. E a pergunta foi, como é que as empresas vão fazer para, Fazer sei lá, com- ter resultado nessas tais mídias, redes sociais, Redes né? sociais. E aí eu tava lá, sem óculos, nem usava óculos na época, tinha cabelo. A prova que eu tinha cabelo tá nesse vídeo da Tá Globo nesse News. vídeo. Legal. E aí foi assim, cara. Eu era matéria de exame, eu era matéria de Globo, eu era matéria de todos os portais. Então você já decidiu aparecer lá atrás. Como eu já era palestrante, uma como- referência quando a gente falava de redes sociais, né? Eu já era uma referência por conta desse pioneirismo, né? Da gente estar envolvido Sim. muito cedo com marcas grandes, né? Fazendo ações em redes sociais. É porque hoje a gente tem visto muito esse movimento, né? Do dono do negócio começar a se posicionar e aparecer um pouco mais pra talvez gerar um pouco mais de credibilidade, confiança. Então, eu fiz esse movimento intencionalmente também, no caso da MLabs, quando eu tomei a decisão de me tornar o maior influenciador do meu próprio negócio. Ah, ok. Porque é um pouco diferente, né? Porque na época em que eu apareci nessas mídias todas, nada mais, nada menos era um trabalho de relações públicas, Sim. PR, assessoria de imprensa, né? Então, esse era o trabalho. Falei, cara, eu sou referência, você é referência por uma matéria em algum lugar. Sim. É bem diferente do que a gente faz hoje. Porque hoje, isso começou lá em 2017 para 2018, intencionalmente começar a criar conteúdo como creator. Sim. Né? Como creator. Falei, não, eu quero ser uma referência dentro das próprias redes sociais, não só fora delas, né? Pô, se eu falo de redes sociais, eu preciso ser um exemplo do que tem que ser feito. Só que a gente olhava sempre por marca, né? Exato. Porque a MLabs já tinha presença nas redes sociais, a gente Sim. já criava conteúdo para a MLabs. Era aquela coisa, né? Já tinha a logo ali, já né? Pra tenho. Tanto que eu era tipo assim, eu era o cara do bastidor, né? Aham. Não, Exato. eu já crio para rede social. Na verdade, eu crio para Sim. MLabs. Eu já criava para outras marcas, né? Eu já tinha esse planejamento, eu já sabia fazer. Falei, não, mas eu preciso ser a referência porque eu já tinha essa visão. Isso foi em 2017, Isso foi 17 para 2018. Aí em 2019, eu estava no RD Summit, em 2019 em Florianópolis, e o mote do evento, que sempre tem um mote do evento, né? O mote do evento estava em inglês, mas traduzindo aqui era, você tem que ser tão bom, que ninguém vai conseguir te ignorar. E esse era mais ou Uau. menos o mote, só que era em inglês, era mais bonito, né? É. Em inglês mais bonito. E aí eu olhei para aquilo e falei, cara, faz sentido, né? Porque, obviamente, tem concorrência, todo mundo tem concorrência. A princípio, todo mundo acha que tá tarde demais para começar em algum nicho, porque Sim. já tá saturado, é sempre a mesma frase. Aí eu fiquei pensando, e falei, não, mas sempre tem espaço para quem é bom, né? Mesmo que esteja saturado, se você realmente é bom, você sobrevive, você se destaca, você ganha terreno. E aqueles que são ruins não sobrevivem ao longo do tempo. Não tem como. Eu falei, bom, eu acredito que eu faço um bom trabalho para as marcas, no tanto que as marcas que não eram líderes se tornaram líderes de mercado, e quem era na liderança continuou líder, etc, né? Eu falei, fui eleito o melhor profissional de planejamento, só que eu preciso fazer para mim mesmo, eu preciso começar a mostrar para os outros, Sim. né? Só que eu comecei com um propósito genuíno de querer ajudar as pessoas a terem mais resultados nas mídias sociais com o conhecimento que eu já tinha aplicado em outros negócios. Sim. Inclusive na própria MLabs, né? Então a MLabs muito rapidamente se tornou uma tornou marca um case. conhecida, se tornou case, né? Foi uma das marcas que se tornou mais conhecida em curto prazo naquela época, né? E eu comecei então a criar o meu conteúdo em 2019 mais frequentemente. Porque 2017, 2018 eu criava, era tipo assim, 2 posts por semana, sabe? Aquela coisa. Sim. Ou eventualmente estou fazendo algum post. E em 2019 eu falei, não, isso aqui vai ser parte do meu trabalho. Que Legal, essa foi a virada de chave. Porque até então era aquela coisa, Se der tempo, eu faço. eu trabalho e quando eu estou na rede social final de semana e tal, eu vou pensar em criar alguma coisa. Uhum. Eu falei, não, Você não via ainda como uma... não era como trabalho, eu não via como trabalho.
Acho que ninguém via como trabalho, É. né? Acho que talvez até hoje muita gente ainda não enxerga como trabalho. Exato. Os primeiros cursos da G era essa briga, assim, né? Pra gerar conteúdo na rede social. As empresas gerarem conteúdo É. na rede A gente social. tinha que falar sobre A ser briga era- constante, né? é. Acho que hoje em dia já não tem tanto assim. Agora acho que a gente fala mais sobre Sim. ter qualidade, talvez, ser Então, mais... para uma empresa, é mais óbvio que ela tem que estar ali. Mas para um executivo da empresa Ah, criar é. conteúdo, ele fala, É. cara, mas eu tenho que trabalhar. Olha a frase, né? Não, mas eu tenho que trabalhar. Eu não posso ficar na rede social. Sim. Nunca ninguém enxerga que aquilo faz parte do seu trabalho. Uau, isso é muito E aí eu comecei a enxergar que aquilo fazia parte do meu trabalho, então eu comecei a colocar na própria agenda. Falando, na minha agenda do dia, uma parte do meu dia é para criar conteúdo. Por que não? Isso é muito Só importante. que intencionalmente para gerar leads para a Milabs, né? Uhum. Então assim, eu vou virar referência de marketing digital para que a galera comece a entender que existe soluções e aí vai, né? Então eu comecei a fazer isso. E aí em 2000 e depois, antes da pandemia, inclusive, foi antes da pandemia? Não, foi em 2023. Não, 2021 fechou tudo, né? 22 Sim. começou a voltar. Eu lembro que eu tava no Fire, acho que foi no de 2023 que eu tava no Fire com o meu sócio, Caio. E a gente viu uma palestra do Thiago Nigro, que eu acho que fechou o evento. E ele mostrou toda a trajetória dele como expert, né, em finanças, como ele construiu uma audiência com base em conteúdo, primeiro no YouTube, depois com o orgânico, começou a fazer os lançamentos de curso, etc, 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 etc. E o futuro dele seria chegar num ecossistema de empresas em torno dele e principalmente desenvolver um SaaS. Porque tudo dependia dele. Sim. Né? Então, assim, ele não, na visão dele, ele não tinha uma empresa porque dependia dele. Então, se acontecesse alguma coisa com ele, acabava Exato. tudo. Então, ele precisava criar uma empresa que não dependesse dele. Da imagem Ou dele, seja, esse né? ecossistema, trazendo mais pessoas para esse ecossistema para tocar o negócio. Foi onde ele começa a trazer Bruno Perini. O Joel J, na Sim. época, também tinha se tornado sócio do grupo. Começa a desenvolver essa visão de grupo e a ideia era lançar um SaaS para ter recorrência, para não ficar esse negócio de um leão por dia, matar porque um todo leão por dia. empresário que vai amadurecendo, acho que ele É. começa a ter essa visão, né? Opa, peraí, acho que eu preciso criar alguma coisa aqui que... Aí quando eu olhei aquilo, eu falei, ô Caio, vamos olhar o seguinte, cara, a gente já tem o SaaS, que é a parte mais difícil que todo mundo que todo quer, mundo quer fazer. a gente já tem. tinham- A gente já tem um SaaS. Há uma O que a gente não década. tem é audiência. A gente não construiu audiência porque a gente não tem a influência em cima dessa audiência. Exatamente. E a gente até usava influenciadores especialistas naquela época como parte da nossa estratégia. Então a gente fazia parcerias com gente que era de LinkedIn, tipo o Cristiano Santos na época, né? O cara especializado em LinkedIn, então a gente fazia collab, e-book junto. Na época, Fábio Prado Lima era o cara de tráfego pago, né? Sim. Lembra, Fábio? Nossa. Fábio é um querido, né? Então, Fábio, Estevão Soares, a gente fazia Liliane Ferrari, que era de Pinterest. Então, Sim. assim, Camilo Coutinho de YouTube. Nossa, Então, a gente Camilo tinha Coutinho. várias parcerias com a turma toda que eram os especialistas da época, que são até hoje, obviamente, mas naquela época eu não era o cara à frente da comunicação, eu era do bastidor, né? Fazia o conteúdo, mas ainda não era o cara. E aí eu falei, em vez da gente depender dos influenciadores para endossar a gente, a melhor estratégia, então, já que a gente já tem todo esse caminho aqui, vamos fazer de trás para frente. Vamos a gente criar essa audiência e eu me tornar um influenciador do Eu acho que negócio. sai muito mais da zona de conforto quando você faz esse caminho, muito né? mais. Só que assim, alinhado com o sócio, por quê? Porque para eu me tornar, de fato, essa pessoa, eu precisaria fazer ainda mais conteúdo. Exato. Eu Do que precisaria me você já dedicar ainda fazia, mais. né? Eu já fazia. Só que eu precisava fazer ainda mais. E o jogo, naquela época, começou a virar tudo para vídeo. Era uma eu época lembro. que eu ainda conseguia fazer no isso. estático, Sim. fazia os meus posts de gráfico, gráficos. etc, texto e tudo, aí Que eu começou a amo. virar para Tem vídeo. vários prints. A galera adora que usa em todas as reuniões, né? Mas aí começou a virar para vídeo, daí eu falei, ó, não vai ter jeito, eu preciso de gravar, eu preciso começar a gravar, né? Sim. E aí a gente começou, então, a ter esse alinhamento, mas funcionou demais. Então, assim, muito rapidamente, depois que eu começo a me dedicar com maior volume e tudo, intencionalmente, a gente começa a ganhar bastante terreno e ser convidados para podcasts como o seu. E Que a eu gente já começa a ter convidaria maior antes. alcance, né? E como que você vê hoje, assim, vocês que né, têm acesso a tantos dados de redes sociais, de plataformas, né, de mídias sociais, como que vocês observam hoje o comportamento, que a gente sabe que existe, mas como é isso, de fato, de comportamento de compra de rede social que fortalece para nós que somos empresários, temos marcas e vendemos produtos, serviço, enfim. O quanto isso é importante dentro da construção da marca e desse planejamento, porque a gente ainda vê que muitas empresas ignoram ou fazem isso de qualquer forma. Uhum. Então, como que
você Não, viraria essa vamos chave? olhar em primeira instância pelo comportamento de consumo, né? Hoje, não tenho dúvidas que as plataformas de mídias sociais são os maiores influenciadores do consumo de Sim, qualquer pessoa, porque a gente mais descobre do que procura ativamente, né? Você está lá navegando nas redes sociais e você descobre um negócio novo. Você não precisa exato. daquilo, só que você descobriu que aquilo existe. A galera que já descobriu muita coisa no TikTok comprou, né? Tipo, descascador de banana. Aí você descobre coisas que você não precisa, mas você vai comprar, né? Mas o fato é, a gente mais descobre do que pesquisa. Então, a gente tem, hoje, 144 milhões de usuários de mídias sociais no país, né? E o YouTube pega todo mundo, o Instagram está com 140 milhões, o que significa que as pessoas estão usando massivamente as plataformas de mídias sociais. Hoje a gente já usa mais as plataformas de mídias sociais do que em tempo, né? Em tempo gasto do que assistindo televisão. Uau. Então já é o principal meio em que as pessoas passam mais tempo. Em todas as hipóteses, seja elas quais forem, você tem que estar onde as pessoas estão, né? Em qualquer hipótese de venda, de marketing, de qualquer coisa, fala, cara, você tem que estar onde as pessoas estão. E principalmente onde elas estão passando mais tempo, né? Então a gente vai para as redes sociais, onde as pessoas estão, e a gente começa então a observar o que elas estão fazendo lá dentro. O que elas estão fazendo lá dentro? Elas não estão entrando nas redes sociais para ver propaganda. Exato. Ninguém entra na rede social para ver propaganda. Só que as empresas, elas tentam fazer algo que elas conhecem, né? Então, quando elas entram nas redes sociais, em primeira instância, o que ela faz? Panfletagem Propaganda. digital, propaganda. Como ela conhecia na televisão, na rádio, na revista. Só que se ninguém entra para ver propaganda, então há uma rejeição à propaganda. Porque, na verdade, essa propaganda, ela tenta ser uma propaganda gratuita, vamos dizer assim, né? Ninguém está querendo pagar para fazer propaganda Exato. e você acredita que tem almoço grátis, que você vai fazer um post e o Instagram tem que Vai distribuir para todo mundo. viralizar. E vai viralizar. E você vai vender horrores porque Exato. você está dentro da rede social. Só que se ninguém entra para ver propaganda, inclusive a gente só espera 5 segundos no YouTube para pular a propaganda, né? Exato. Há uma rejeição. E, portanto, o alcance orgânico desse tipo de conteúdo é É baixo, né? baixíssimo. E aí, na hora que a gente começa a entender esse jogo, a gente começa a ver que 45% dos consumidores deixam de seguir uma empresa por excesso de autopromoção nas redes sociais. É um dos fatores no qual eles perdem seguidores. Nossa. Então, para vender mais, você tem que falar mais daquilo que você sabe e menos daquilo que você vende. Uhum. Parece contra-intuitivo, mas essa é a grande verdade, né? Porque se as pessoas não entram para ver propaganda, elas entram para ver o quê? Elas entram para se relacionar com outras pessoas, o que significa, então, que elas querem saber das conversas e Sim. conversar sobre algum assunto. Elas entram para se entreter, porque elas, querendo ou não, estão passando um tempo, Sim. né? O ócio dela, a ócio. ociosidade. Mas elas também querem descobrir coisas novas, se inspirar e etc. E a gente vai, então, isolar agora o fator descoberto, né? Hoje, só para vocês terem uma dimensão, em todas as faixas etárias, com exceção os baby boomers, todas elas descobrem mais produtos nas mídias sociais do que em qualquer outro meio. Uau. Agora vamos olhar para a procura. Porque uma coisa é descobrir, outra coisa é você procurar ativamente um produto, uma informação de uma empresa, etc. 74% hoje dos brasileiros procuram informações sobre produtos, marcas e serviços nas mídias sociais. Em primeiro lugar no Instagram, segundo lugar no YouTube, depois a gente começa a descer para TikTok e tudo mais, né? Caramba. Ou seja, se 74% da população está procurando informações sobre produtos, serviços e empresas, se você não aparece no resultado dessa busca, você está deixando de lado pelo menos 74% das suas vendas em potencial. Em potencial, não as que estão acontecendo hoje. Meu. Só que em potencial. Se você não aparece, você não é encontrado. Só que o que essa turma está procurando? Será que ela está procurando o seu perfil oficial, @e-commerce oficial? Não. A galera está procurando as avaliações de outros consumidores. Então, as pesquisas mostram que o que eles estão procurando de informação é validar alguma coisa que eles já têm interesse em comprar. Então, eles querem ver a opinião de outros consumidores, ter maior segurança, ver que aquilo não é fraude, ver se é bom mesmo, etc. Review, tirar dúvida, né? O que leva à conclusão de que a presença digital de um negócio depende cada vez mais dos seus próprios clientes e não só do seu perfil oficial. Porque você criando conteúdo no seu perfil é uma coisa, é você falando de si. E a gente volta né? lá no início, né? De que o conteúdo não pode ser sobre o que você vende em específico, mas sim sobre como você pode ajudar o seu cliente. É né? aquela história, né? Você entrar numa É um loop roda e infinito. ficar falando de si é chato pra caramba, né? Exatamente. As pessoas vão falar, pô, esse cara não para de falar dele mesmo, né? Se achando, tá se Exato. achando, né? Exatamente. É isso que acontece com as marcas. As marcas estão se achando. Olha, eu sou bom, eu sou melhor, tal. Só que não tem nenhum consumidor validando isso que você está falando. Agora, Exato. quando você não fala nada
E alguém da roda fala, meu, você tem que conhecer a Geisa. Você tem que conhecer o Kiso, você tem que conhecer, né? Aí, assim, acontece É que outra coisa, o é endosso natural. é a prova social. Aí Exato, acontece que você entra muito mais fácil, né? exato. Então, a gente tem que incentivar que os nossos clientes criem conteúdo compartilhando a experiência que tiveram com o nosso produto ou serviço, ou se expressando através da nossa marca. Porque eles compactuam com o nosso propósito, ou com os nossos valores, Sim, ou têm orgulho de consumir aquele produto ou aquela marca, porque entende que aquela marca é uma tribo sim. tipo Apple, E aí, né? Os para nós de criativos. e-commerce, O por isso que é tão exemplo- importante o pós-venda, né? Porque você consegue ter essa conversa mais próxima com o cliente e sugerir, inclusive, essas Isso é o tal do avaliações. UGC. É o User Generated Content, que é o conteúdo gerado pelo próprio cliente, que tem um poder 8,7 vezes maior de influenciar a decisão de compra de um outro consumidor do que um public post de um macro influenciador. Olha isso. Porque o macro influenciador também já está soando como propaganda, né? Sim. As pessoas já não estão acreditando. Você já coloca assim, um publi ali e Quando acabou, é a uma pessoa já pessoa que você pula, às vezes né? não conhece e tá falando, você fala, beleza, eu acredito. Mas é um Exatamente. influenciador que você sabe que ele vive, às vezes, só de publi, você fala, será que é bom mesmo? Não é nem será que é bom. Fala, meu, ele tá sendo pago para falar. Exato, eu já nem quero ouvir, Pode às ser que é vezes. bom, mas você já fala, ele tá sendo pago para falar. Já né? Você tira aquela não... credibilidade, já tira né? aquela credibilidade. É claro que não é uma coisa ou outra. Cada influenciador pode ser posicionado estrategicamente em uma etapa da jornada. E aí, essa explicação que eu vou dar ela é importante para quem investe em marketing influência. E geralmente e-commerce investe em marketing influência, né? Se você contrata um macro influenciador, esse macro influenciador, por ele ter muitos seguidores, ele não é especialista em nada. Geralmente é isso que acontece. Sim, Você tem 15 milhões de fala sobre vários seguidores. temas. Por que você tem 15 milhões? Porque você é muito popular. Exato. Se você é muito popular, é porque você fala com muita gente de diferentes nichos, né? Diferentes Sim. aspectos demográficos. É uma pessoa que fala de gastronomia, moda, beleza, turismo, lifestyle, todo, né? Saúde. O que acontece? Você pode fazer com o macro influenciador para colocar no radar da população que você existe, mas não espere conversão. Você fortalece marca. Perfeito. Sim. Você gera um burburinho ali, mas não necessariamente você converte. É tipo a ideia de você fazer um tiro de canhão numa emissora de televisão para matar uma mosquinha, entendeu? Só que aí você vai para o segundo passo dessa jornada, que é aumentar o nível de consideração das pessoas pela sua marca. Aí você faz uma parceria com um influenciador especialista no seu nicho, na sua área. Então, sei lá, tem um e-commerce de móveis. Quem é o cara aí, expert influenciador de móveis? Sim, Né, que faz, sei lá, móveis sob medida, ou que o cara que só fala sobre esse assunto. exato. Não é meu concorrente, né? Obviamente. É lógico. Ou eu posso criar um, que é a história, de, por exemplo, da MLabs e Kiso, né? Ou eu posso criar um dentro de Sim. casa, leva um pouco mais de tempo, mas dá. Aí você faz uma collab com esse influenciador especialista. Aí você cria até um produto com esse influenciador Junto com especialista. ele. Ele assina É junto. muito bom essa sacada. Porque aí você pega e transfere a autoridade daquela pessoa para sua marca. Então você aumenta a autoridade de marca e a consideração, porque, pô, Sim. se essa pessoa está falando é porque é bom, né? Então você Exato. começa a criar associação. Aí a gente vai para a etapa 3, que é conversão. Na conversão, você trabalha com micro-influenciadores, Sim, mas com uma premissa, que é o erro clássico. Não trabalhe com micro-influenciadores sem esse micro-influenciador ser consumidor da própria marca. Sem ter provado, testado, isso é sem ter... muito E importante. é o que mais acontece. Eu vejo muita gente... Ah, Kiso 10 aqui, cupom, mas o Kiso nunca nem usou o negócio. E é totalmente irreal, né? Sim. Só que aí você trabalha com volume. Pega vendendo churrasco e coloca um micro-influenciador vegano pra falar. Também tem, É tem que ter esse muito... cuidado. Esse é o cuidado bem básico, Bem mas básico. a premissa seria o quê? Transforma esse micro-influenciador em consumidor primeiro. Sim, Pergunta, cara, você quer participar Experimentar. do nosso squad de micro-influenciadores? sim. Quero. Então, eu vou te mandar o produto, você vai fazer parte de um programa, e aí você vai provar e tal, e você vai receber uma pesquisa. Aí você tem que responder essa pesquisa, e a gente vai ver se você tem um fit com o produto, se você gostou do produto, se funcionou ou não, e você vai dar feedback, inclusive, se eu tenho como melhorar alguma coisa no produto. Porque aí ele tem veracidade na fala, ele provou, testou, gostou, falou, não, eu consumiria, eu pagaria Sim. e continuaria sendo cliente. Pô, aí é outra relação. Aí é outra relação, né? Aí você trabalha com micro-influenciador, porque o micro-influenciador é mais próximo do consumidor. Tem maior veracidade, tem maior autenticidade, por isso que trabalhar com cupom de desconto funciona mais com micro-influenciador do que com macro. E tudo isso que você tem falado, a gente vai sempre olhando
Porque isso é uma análise, né? Na análise feita baseada nos resultados. Fiz uma parceria com um influenciador, usou um cupom, vou analisar ali quantas pessoas usaram aquele cupom, quantas pessoas clicaram naquele anúncio, enfim. E como que a gente faz para... Qual seria o insight que a gente teria para um empresário que ele vai muito no achismo do conteúdo, no feeling de fechar com qualquer influenciador, ou de todo mundo que chama no direct, ele manda uma permuta, né, para ele começar a fazer isso de forma mais orientada a dados, a uma análise, a talvez fazer uma pesquisa primeiro para depois tomar essas decisões. Estrategicamente, seria mais eficaz você começar de trás para frente, trabalhar com marketplace. O que é de trás para frente? É trabalhar com os nano-influenciadores para, por último, trabalhar com os macros, né? Então, vamos colocar em perspectiva que os nano-influenciadores são seus próprios clientes. Dentro de um programa que os transforma em nano-influenciadores. Vamos pegar, por exemplo, a Boticário. Boticário fez um movimento chamado Geração Boutique, selecionou 200 consumidores acima de 40 anos e as transformou em criadores de conteúdo. Treinaram elas. O time do YouPix foi e treinou os 200 consumidores para elas saberem como é que você faz uma foto, um vídeo, como é que você edita um negócio e tal para postar. Elas não tinham a obrigação de postar nada sobre o produto da Boticário. Elas tinham, talvez, a premissa de ensinar aquilo que elas aprenderam. Ou seja, eu vou ensinar um tutorial de skincare. Só que quem que é o produto do skincare? Já estão usando o skincare. É coadjuvante, não é protagonista. Sim. Mas é isso que tem que ser. Porque o GC real não é depoimento. O GC real é conteúdo criado pelo cliente. É conteúdo. Então é alguma coisa que agrega valor. Confunde muito, né? Eu acho que eles se perderam um pouco no Brasil esse ano com relação a isso, ao GC. Porque a gente já viu lá fora, né, isso acontecendo muito bem nos Estados Unidos, quando a gente foi no início do ano, né, pra lá. A gente viu muitos cases já de UGC, o pessoal usando a empresa. E aí, quando chegou aqui no Brasil, acho que o pessoal meio que se perdeu, confundiu com micro-influenciador e virou propaganda pura, não entrega conteúdo. Na verdade, é um anúncio feito por um consumidor e não um conteúdo feito por um consumidor, né? É claro que você pode transformar um conteúdo em um anúncio e patrocinar. Sim. Só que hoje o GC que a gente tem visto, ele tem muito mais características de uma propaganda do que de um conteúdo. É a pessoa fazendo a propaganda de todos os aspectos técnicos, né, daquele produto, etc., né? Do que, de fato, ensinando alguma coisa que vai agregar valor na vida da outra, vai transformar a vida da outra pessoa através do conteúdo. Sim. Então, eu começaria de trás para frente. Eu começaria num programa em que você pega a sua base de clientes, passa uma pesquisa, por exemplo, NPS, pega todo mundo que deu 9 ou 10, que já são propensos a serem promotores, isola essas pessoas, convida essas pessoas para fazer parte de um programa que as torna embaixadoras, dá o nome que você quiser. Boa essa ideia. Vamos aplicar isso daí. Ensina elas a criar conteúdo, porque se elas já são 9 ou 10, elas já gostam do produto. Já gostam. Elas já dão mais valor para a marca, já dão mais valor para o produto. Então, elas vão adorar serem reconhecidas como os melhores clientes, sei lá, uma coisa assim. Aí dá para você colocar os melhores clientes como melhores amigos no Instagram. E aí você começa a criar conteúdo exclusivo para eles no Stories. Faz live exclusiva para melhores amigos. Aí você cria, então, a tal da comunidade. Só que através do Instagram. Muito bom. Aí você, então, vai de trás para frente. Vai criando primeiro a comunidade de consumidores que vão promover você nas mídias sociais, para depois fazer ações com micro-influenciadores, para depois fazer ação com influenciador especialista e com macro, né? Acho que esse foi o plano mais claro para criar comunidade em marca que eu já ouvi. Que é... Genial. Não depende da marca ser gigante, né? Se ela tem clientes... Ela já consegue executar isso. O erro é convidar todos os clientes. Onde que eu aprendi isso? Eu aprendi isso com o Rodrigo Noll, que fez uma consultoria pra gente sobre marketing de indicação, que ele é o cara de marketing de indicação, e ele falou isso pra gente, falou, o que dá mais errado é quando você convida todos os clientes para fazer parte do programa de indicação, porque no meio desses clientes tem detrator, entendeu? E aí um puxa o outro, né? Porque geralmente no marketing de indicação, num programa de indicação, você tem a pontuação e tal, aí tipo, se todo mundo tá participando ativamente, todo mundo fica motivado ali em continuar. Então, eu tirei a base dessa lógica do marketing de indicação. Falei, bom, se isso é verdade para o marketing de indicação, isso é verdade também para um programa de nano-influenciador, entendeu? Sim. E qual que é a sua visão agora para o futuro
das marcas dentro de redes sociais? O que você está vendo agora para 2025? Eu tenho certeza que você já está de olho lá, né? Sim. Então, o que vem de novidade aí, ou de tendência pra gente já? Para puxar esse mesmo assunto, o GC Creator. Porque o GC é o consumidor, o cliente criando um conteúdo de forma espontânea ou dentro de um programa. Mas ele não está sendo pago para fazer aquilo. Ele realmente é consumidor e quer fazer. Mas você tem o fenômeno dos UGCs Creators, que são profissionais, consumidores profissionais, vamos dizer assim, né? Sim. Que não necessariamente consomem o seu produto, mas que podem começar a consumir eventualmente só para Sim. fazer um conteúdo para você. Só que eles não são influenciadores, então eles não têm grandes números de seguidores, eles não têm que postar no perfil deles o que eles fizeram, eles Esse só conteúdo é pra criam marca, né? e mandam para a marca com os Sim. direitos de imagem, para a marca poder colocar isso em anúncio ou colocar no site, no e-commerce dela, alguma coisa Sim. assim. E aí tem vários dados, inclusive da Tint. Tint é uma plataforma de UGC americana, e tem vários dados que mostram que se você usar o UGC no e-commerce, na página de produto, aumenta a taxa de conversão. Porque você tem geralmente na página de produto a foto do pack shot, né? A Sim, foto aquela oficial. coisa. Só que além da foto oficial, se você tiver de fato alguém mostrando o produto, usando o produto, A gente viu isso foto em de janeiro. consumidor, né? Muito forte lá fora já, né? Aumenta demais. Tem os reviews, tipo da Amazon, né? Que é uma Uhum. coisa, mas tem também esse conteúdo associado à Sim. própria página de produto. Mas você pode usar também como anúncio e tal, né? Então, todos eles são positivos para aumentar a taxa de conversão. Né? Legal. Então, o GC Creator é um. Outro é o marketing conversacional. Então, a Meta vem investindo cada vez mais nessa estrutura de marketing conversacional em função do WhatsApp, que é um fenômeno. O WhatsApp se tornou a ferramenta número 1 dos negócios no Brasil, querendo ou não, né? Está presente em 99% dos 99% dos smartphones e os negócios também, todos eles estão Sim. adotando. Então, eles têm cada vez mais as APIs para envio de mensagens para negócios. Inclusive, eles zeraram agora o custo da API de serviço, né? Então, você Sim. abre uma janela de 24 horas, você consegue ainda conversar. E também toda a parte de criação de inteligência artificial para conversas, né? Dentro da parte de atendimento e tal. Só que não é só no WhatsApp, é também dentro do Instagram. Então, o Instagram também está ganhando recursos de chat com inteligência artificial generativa, com LLM, de Large Language Model, com linguagem natural, para que você possa fazer um anúncio e o call to action desse anúncio é converse agora com essa empresa. Uhum. E quando você clica para conversar, aparece o rótulo, né, de que você está conversando com uma IA, só que a IA foi treinada pela empresa. Sim. E a IA, de fato, ela consegue chegar até no nível de venda. Uhum. Você acha que Né? vai começar a mudar? Porque eu acho que o brasileiro ele ainda tem esse bloqueio com eu não quero conversar com robozinho, eu quero conversar com pessoas. Tanto que os chats ali, né, os boots de chat, o pessoal meio que tem um pouco de aversão, assim. Você acha que isso vai começar a mudar agora com Vai IA? mudar. Já está mudando, né? Eu venho, todos os anos eu faço conteúdo sobre chatbot. Em algum momento do ano eu faço uma série com a experiência das pessoas com chatbot. E Percebe que tá mudando. Não, até o ano passado, todo mundo assim, chatbot, minha experiência foi horrível, não funciona, né? Sim, seria bom se muito funcionasse, mas nunca funciona, porque não entende aquilo que você está falando. Só que depois do ChatGPT, a Acabou. galera fala, meu, É melhor que uma. se for, porque a pergunta é essa, mas e se esse bot fosse tipo um ChatGPT? Aí Não, aí seria diferente. Mas é o que está acontecendo. Exatamente. Agora você vai lá e integra ao ChatGPT ou a qualquer outra API de E é legal como inteligência. isso vai difundindo, né, os comportamentos. Então, vem o ChatGPT e difunde o comportamento de... Não, tá Não. tudo bem eu conversar com Agora, tem gente... que assim, né? Tem a questão da ética, de você anunciar que você está falando com uma IA, Certo. mas isso porque a Meta criou uma solução para que você possa nativamente ativar um chatbot. Mas na prática, já está rolando um monte de chatbot com IA generativa que ninguém sabe, Sim, Sim. que você nem sabe que você está falando com o robô, entendeu? Então já exato. tem muita gente usando dentro do inbox do Instagram, ou mesmo no WhatsApp, né? No WhatsApp, E você nem sabe que você está falando com bot.
né? E eu acho que isso, depois da internet, a IA, o chat agora foi a maior revolução, assim, que eu vi. E eu acho que vai ser comum, né? Assim como o meu irmão já nasceu com a internet, as pessoas já vão nascer com chat, né? Já vai ter Já esse comportamento. E Inteligência. vai quem nascer não... como assistente de AI. Esse é o Exato. ponto. Assistente Legal. Uma de AI. assistente de E AI. se as empresas não se adaptarem também a isso agora, vão ficar para trás, né? Eu acho que... Exato. A maior referência é o filme Her, com o Joaquin Phoenix, Sim. que ele tem, então, uma inteligência artificial que é o sistema operacional, é o Windows, né? Na verdade, o futuro do Windows não é uma interface gráfica, né? É ela andar com você o tempo todo, como se fosse um fone de ouvido aqui, e você Sim. tem comando de voz, né? Então, você faz tudo o que você precisa fazer. Aí a gente vê, então, que o ChatGPT tem a versão de voz. Já tem de voz. Eu passei com a minha cachorrinha fazendo aula de inglês ali, Então, conversando. versão de voz, Versão conversando, em trocando inglês. ideia, né, e tal. E é aquela coisa, você pode escolher a voz, você pode escolher o tom, né? Tudo. Você pode escolher Cadência. tudo. É Você pode até impressionante. pedir para ter sotaque e ela faz, né? Sim. Então é muito legal, isso vai evoluir muito rapidamente, né? Então essa é uma evolução. Mais conversacional. Você ter os canais como Inbox ou como WhatsApp, fazendo o e-commerce conversacional, fazendo um atendimento conversacional. Então a Meta está investindo muito nisso. Lembra dos NFTs? NFTs? Uhum. Eles deixaram de investir nisso, pegaram todos os recursos para investir em Pra marketing investir. conversacional Que interessante. dentro da Meta. E aí você vê em notas no post, né? Você tem notas no inbox, tem notas no post. É para gerar conversas. Aí você tem os incentivos todos de canal de transmissão, que é para gerar conversas. Então tudo está caminhando para que as mensagens ou o conteúdo estejam em ambientes cada vez mais privados. Ok. A geração Z, por exemplo, ela já tem o fenômeno do feed zero, onde a geração Z entra no Instagram e não posta Não nada no posta feed, nada. mas posta tudo no inbox Sim. dos amigos, entendeu? Então essa parte de conversação está crescendo cada vez mais. Hoje 1 bilhão de visualizações em Reels acontece dentro de inbox. 1 bilhão por dia. Por Porque dia. alguém compartilhou o Reels com outro alguém dentro do inbox. E aí gera uma conversa ali, né? Sobre aquele... Aquele assunto. E Perfeito. geralmente são indiretas, né? Que o marido ou a esposa tá dando. verdade. Olha esse vídeo aqui, ó. Eu não mando sou eu muito que tô de falando. viagem pras minhas Então. amigas. Vamos viajar, vamos pra esse Então lugar. você vai ficar mandando assim pros outros, tal, Exato. porque gera conversa. Virou um hábito, Muito né, do bom. brasileiro isso. Né? E aí tem a própria inteligência artificial, querendo ou não, uma baita de uma tendência que é muito Sim. ampla, né? A história de inteligência artificial como um todo. E a gente tem a profissão de 2025, na minha opinião, que é o social seller. A gente tem o social media, que hoje é um generalista, né? O que faz um social media? Quais são as atribuições? É tipo um faz tudo, é um faz tudo. O que a gente vai ver daqui pra frente? A gente vai ver que social media vai virar uma atividade e cada vez mais a gente vai ter profissões especializadas em alguma área dentro dessa atividade. Então você vai ter o social seller. É um cara que tem skill de social media, né? Um skill de conversação Sabe lidar ali, bem com conteúdo. de gestão de comunidade, de conteúdo e skill de vendas. Porque aí é uma pessoa que vai ver um comentário, tipo, ó, o cara comentou um post lá do e-commerce X falando, nossa, que legal, só isso. Sim. Bom, falou que é legal, primeira coisa que eu vou fazer, pô, que legal que você curtiu, você já tem algum produto da nossa empresa? Sim. Ah, não tenho, mas eu gostei demais. Aí você já começa a chamar a pessoa pro inbox, o cara com skill de venda legal. sabe as perguntas que ele tem que fazer para poder convencer a pessoa a Todo comprar. mundo tem que ser vendedor, gente. E aí a venda consultiva aumenta a ticket média, né? Muito. Tanto que as vendas É o por conceito WhatsApp de aumenta a e-commerce. ticket média e tal. Sim, tem que Então o aumentar. social seller, ele vai se pagar muito facilmente para Uau. qualquer empresa, né? Então se você ficar estimulando conversas dentro das mídias Que sociais, legal isso. você vai capturando os leads, vai capturando os principais clientes e vai convertendo por inbox. Se você tiver um time É um ali, trabalho de formiguinha, mas é um ticket muito maior. é um ticket maior. E se você tiver ferramentas que te ajudam a montar esse pipeline, você fica muito eficiente nisso, né? E aqui tem uma oportunidade para quem tá buscando uma profissão, uma carreira, ou até Nossa, avançar aqui Quem é vendedor, que achou que os dias estavam contados por causa, por causa de inteligência artificial. Não, você tem um futuro aí na frente aí de Legal. social seller. E podendo usar a E inteligência onde que ele artificial. pode aprender sobre isso? Vocês têm algum material? Não, a gente tem, obviamente, no blog da MLabs, a gente tem esse assunto lá frequentemente. No Papo Social Media, que é o nosso podcast, a gente ainda vai fazer um episódio só sobre isso. Mas a gente já vem falando isso como tendência, né? Bacana. Eu dei um workshop de tendência, falei sobre esse assunto, mas a gente não tem nenhum conteúdo que ensine alguém a ser social seller, né? Legal.
Não, muito bom. Bom, a gente não queríamos, né? Queríamos ficar aqui em mentoria, que a gente tá considerando como uma mentoria, a noite toda. Mas, Kiso, queria agradecer muito a sua participação, sempre com agradeço. grandes insights. A gente já tá aqui, ó, com tudo anotado. Vamos Cheio. aplicar amanhã já, porque a gente tava conversando aqui antes que não basta você ter acesso a dados, acesso a informações, se você não é um executor, né? Se você não coloca aquilo ali em Exato. prática. E a gente viu você Todo fazendo isso. conhecimento é bem-vindo, mas só gera transformação se você colocar em prática, né? Exato. E eu queria que você deixasse uma mensagem para quem se inspira na sua história, para quem tá aprendendo com você. Que mensagem você deixaria para essa pessoa hoje? Você citou no começo, né, que eu tenho uma frase. Essa frase ela é realmente emblemática porque ela serve tanto para nossa vida pessoal quanto para marketing em ambiente digital, mídias sociais, que é: não existe mágica, existe lógica. E por quê? Porque na nossa vida pessoal a gente geralmente quer também os atalhos, né? A gente quer o atalho para ter o sucesso na vida, para ganhar dinheiro mais rápido, mais fácil. Só que todo mundo que tentou sabe que É bem cai, assim, né? cai do cavalo, né? Exato. Ou porque você fez besteira, você vai lá, beleza, você quer atalho? Rouba um banco. Tá bom, mas você vai fazer besteira, você vai presa, Vai pagar por isso. ou vai fazer qualquer besteira ainda. Não tem atalho, gente, não tem atalho. Obviamente que tem altos e baixos. Então você tem que aprender com os altos e baixos, e aquilo tem que te dar casca para você aprender com os erros, né? E conseguir chegar no tal sucesso. Na verdade, o sucesso ele é um caminho, né? Ele não é um destino, ele é o caminho, você vai aprendendo com os altos e baixos. Então, nas mídias sociais ou no marketing digital, os altos e baixos são os testes. Então, o teste significa você aprender, errar rapidamente, né? Aprender, errar rapidamente, aprender, e a cada semana ir performando 1% melhor. Porque você vai ter, então, essa mentalidade de growth. Mentalidade de growth é a mentalidade de crescimento constante, só cresce constantemente quem tem dores. É tipo musculação, né? No pain, no gain. Então, você vai lá, malha, rompe a fibra e tal, aí você cresce, né? Então, é mais ou menos isso. Toda semana você tem que estar ali fazendo algum teste novo, porque a dinâmica das redes sociais, a dinâmica da internet é muito alta. Sempre vai mudar alguma coisa. Só que as lógicas de marketing, as lógicas do comportamento do ser humano para tomar uma decisão de compra, ela não muda. Pelo menos há muitas décadas, né? Então, você vai pegar qualquer tipo de literatura de consumo, de comportamento de consumo, funciona até hoje. É a lógica dos gatilhos mentais, Sim. atalhos mentais, ou como fazer amigos e influenciar pessoas. que é a forma de influenciar. Então, assim, a gente só vai remoldando, mas Exato. a coisa já está lá, né? Então, a gente já sabe há muito tempo. Então, você tem que manter a lógica e só ir se adaptando às plataformas, às tecnologias, e testando, e testando, e testando, e aprendendo com o teste. E aí, quando você fala sobre dados e não achismos, o meu mantra é a gente sempre aplicar a pirâmide do conhecimento. É transformar dados em informações em hipóteses, testar essas hipóteses e gerar conhecimento. Essa é a Uau. pirâmide. A gente sempre vai ter um bando de dados que você tem que traduzir esse bando de dados, criar uma correlação para transformar dados em informação. Aí você transforma essa informação numa hipótese. Pô, toda vez que eu faço post com a bolsa, dá maior alcance ou aumenta o faturamento? Então, será que se eu fizer mais post com bolsa vai aumentar? Então, você gerou dados, transformou informação em hipótese, e aí você gera um conhecimento. Funcionou, não funcionou? Dos dois casos, você gera conhecimento. Né? Exatamente. E aí você avança. O ponto é esse. Toda semana você tem que estar testando alguma coisa e não deixar de olhar para os dados. Todas as semanas ou todos os dias, principalmente para quem é e-commerce, né? Não tem Exato. como. E tem que mudar muito esse mindset, né? Porque às vezes as pessoas não se dão bem com mudanças e ficam, mas o Mark mudou isso, mas ele mudou aquilo no algoritmo. Enquanto que, na verdade, você tem que pegar e se adaptar. Então, quando você entende a lógica, é mais fácil de se adaptar, né? Exato. Porque, tipo, 2 mais 2 é igual a 4 aqui ou no Japão, né? Exato. Então, a lógica é a mesma. Então, a lógica das mídias sociais é você ajudar a reter pessoas dentro das redes sociais, porque o modelo de negócio delas é anúncio. Então, você tem que ajudar o modelo de negócio das redes sociais para dar certo. E entender que não existe almoço grátis. Então, se você quer, de fato, fazer propaganda, como você faz em outros canais, paga. Não tem por que não pagar. Paga, faz sentido. Desde que o custo de aquisição a conta feche, né, a conta feche e tal, tá tudo certo. Então, turma, é isso. Não existe mágica, existe lógica, seja na vida ou nas mídias sociais. Exatamente. Rafael, muito obrigada por todos os Eu que insights, agradeço. todo o conhecimento. E é isso. Você que gostou, compartilha esse podcast com alguém, deixa seu comentário, seu curtido, se inscreve, faz tudo aí que a gente vem com muitos outros episódios com pessoas incríveis assim como o Rafael por aqui. Valeu, turma. Até a próxima.
Tchau, tchau. Tchau, tchau.